TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, meus amores, estamos chegando ao vivo para mais um capítulo do reality que bota a pele em jogo e surfa os bons momentos ou acumula os maus momentos e tenta se proteger deles na renda variável brasileira, especificamente a Bolsa. É mais um episódio dos 10 mil. Como é que será que tá a grana? Neste cenário em que a Bolsa não destrava, não deslancha, também pudera. Com tanta incerteza do ponto de vista fiscal e incerteza política com a nomeação dos ministérios, a coisa fica muito mais embaralhada e nebulosa. Carlos Castrucci já tá por aqui, deixa eu cumprimentá-lo. Fala aí, Castrucci, bem-vindo, boa tarde. Ô, louco. Olá, Léo Levati, eu tô aqui, escalei que é isso, umas bicho? paredes. Aqui. Olha, me falta uns 10 quilos a menos de massa gorda e uns 30 a mais de massa magra, estarei muito parecido com Carlos Castrucci. Esse é o Vinícius Custódio. Você sabe, Vini, que não deixa de ser emocionante te passar a bola, porque a última vez em que isso aconteceu aqui no ar, nós ainda apresentávamos juntos o Expresso da Manhã. O Castrucci ainda não chegou, tá a caminho, pegou um trânsito maior do que ele imaginava, daqui a pouquinho vai estar conosco. Então a gente vai tabelando, inclusive com uma das últimas notícias que você trouxe no Almoço de Negócios. Amanhã, 15 para as 11, em pleno dia de quartas de final Brasil e Croácia, o Lula armou um outro jogo. Pois é, Léo, um jogo político importante que a gente tem que ficar de olho e que estaremos de olho aqui por meio da TC Rádio. A gente falou muito disso durante todo o Almoço de Negócios. E o seguinte, o Alexandro Ramos até escreveu no nosso chat do YouTube: poxa, mas bem perto da hora do jogo? Aí eu respondi ao ouvinte assim, Léo, coincidência? Interrogação. Será que é por acaso, Léo? Claro que não, né? A gente tenta ficar especulando, do ponto de vista estratégico mesmo, as razões pelas quais Lula engatilharia uma coletiva a tão poucos minutos de algo tão importante para o imaginário popular, que é Brasil em campo numa Copa do Mundo, ainda mais em quartas. E por qualquer ângulo que eu tente mirar, Vini, o único cenário que eu construo é a coisa de abafar a repercussão mesmo. Você anuncia, coloca ali o nome dos principais ministros e abafa a repercussão à medida em que você vai ter todas as atenções centradas nas 4 linhas do gramado. Você já pagou esse urgente das 13h59, 1h59 da tarde, mas vale reforçar para quem eventualmente está chegando agora. Lula deve confirmar amanhã Haddad, Múcio e Flávio Dino nos ministérios, de acordo com a apuração da Arco Advice. Ele deve confirmar o Haddad na Fazenda, na coletiva, amanhã às 10h45, você vai acompanhar a cobertura completa dentro do Expresso da Manhã. José Múcio na Defesa e Flávio Dino na Justiça. São 3 ministérios, Vini, chave, se a gente parar para pensar. O da Economia é autoexplicativo e nos toca de perto, pensando no core da cobertura. Mas para além, há, dentro das Forças Armadas, uma queda de braços. Você tem sim, ainda que não de maneira predominante, uma corrente que está mais alinhada ao Bolsonaro, ou que ao menos questiona aquilo que se cunhou chamar de sistema, que na visão dessa parcela, desse apanhado das Forças Armadas, Bolsonaro combate. Há sim, por parte desta parcela, ainda que, repito, não seja uma parcela predominante, essa falta de apoio ou esse não acolher de Lula no Palácio do Planalto. De modo que colocar à frente dessa pasta alguém que possa fazer essa mediação e, nas palavras do próprio Lula, pacificar as Forças Armadas, é um cálculo político preciso que deve ser feito pelo presidente eleito. Ele entende, então, que nesse sentido ficaria mais estratégico a alocação de José Múcio dentro da pasta. E em relação a Flávio Dino, bom, aí nós temos um alinhamento até ideológico já de longa data entre ele e o pensamento de esquerda, nesse caso personificado por Lula, e estaria à frente da pasta da Justiça. Qual que é a primeira leitura, Vini, que a gente pode construir juntos aqui, em especial da formalização de Haddad na Fazenda? Me parece que isso já foi ou vem sendo digerido há semanas. Amanhã, se isso se concretizar, é só a foto final. Exatamente. Um indício muito importante, né, Léo, dessa formalização do Haddad, que deve ocorrer amanhã. E olha só, é engraçado a gente trazer aqui para a audiência, engraçado e importante ao mesmo tempo, né? Porque não é um veículo em específico de comunicação, uma agência de notícia que está falando que vai ser o Haddad. A Arco Advice acaba de dar, urgente que você traz aqui, né, que você leu aqui pra gente, a coluna
Tem uma coluna no G1 também, da Andréa Sadi, que está falando a mesma coisa em relação ao Haddad. Enfim, são veículos dos mais diferentes segmentos que estão olhando para o mesmo caso. Qual é o caso? Quem vai ser o ministro da Fazenda? E a resposta também é a mesma. A resposta se encontra em Fernando Haddad. Sobre o Flávio Dino, Léo, que você citou há pouco, ele é o nome mais conhecido da maior parte dos brasileiros, até porque ele já está há bastante tempo na política. Ele é advogado, político, professor e ex-magistrado do nosso país. É filiado ao Partido Socialista Brasileiro. Professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Maranhão. E também já governou o Estado. Então ele é o nome mais conhecido. Agora, o José Múcio Monteiro Filho talvez seja um nome menos conhecido da nossa audiência, e esse cargo dele é bastante relevante no que diz respeito, como você também colocou aqui, à pacificação do Exército Brasileiro, da Marinha, da Aeronáutica, enfim, do que a gente pensa na categoria dos militares do país. O José Múcio é um engenheiro civil, político brasileiro, ele é filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro, ele foi presidente do Tribunal de Contas da União, nomeado pelo governo Lula, e ministro de Relações Institucionais também durante o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Então também é um nome que já tem relação aí de longa data com o presidente eleito Lula, que deve, segundo saiu primeiro na CNN Brasil, foi essa a informação que nós trouxemos aqui, a repórter comentarista Basília Rodrigues, lá de Brasília, foi a primeira que falou dessa antecipação da entrevista coletiva para amanhã, às 10h45 da manhã, e o Expresso da Manhã vai estar ligado, né, Léo? Nem pode ser diferente. Não, ligadíssimo, Vini. Você sabe que todas as expectativas estavam sendo ancoradas para o dia 12 de dezembro, porque nesta data ficou combinado de haver a diplomação de Lula à frente do Palácio do Planalto a partir de 2023. Era esse, digamos, o combinado, certo? Então o TSE vai oficializar o resultado das urnas no próximo dia 12 de dezembro e nesta data já estavam as expectativas reunidas para o início dos anúncios. Claro que com o gancho do jogo, me parece muita coincidência, não sejamos inocentes, é tudo que os membros políticos ou da classe política brasileira não são. Esse anúncio tem sim a ver com uma diluição na repercussão dos nomes nas pastas. Agora, vamos ver, maestro Vini, como isso vai temperar as negociações da Bolsa Brasileira amanhã, em especial nessa faixa das 10h45. Eu tô muito curioso, porque de um lado já vem sendo digerido, bati nessa tecla para te passar a bola, o nome do Haddad, já há bastante tempo, algumas semanas, mas por outro, o mercado só acredita vendo. Então a gente vai ver se há alguma precificação ainda não colocada hoje no home broker a ser descontada amanhã no preço dos ativos. E essa foi uma outra discussão que a gente teve aqui ao longo do almoço de negócios também. Passou da fase se gosta ou não de Haddad, tá? Certo que ele vai ser o nome que vai comandar a Fazenda, qualquer outra coisa diferente disso vai ser uma grande surpresa pro bem ou pro mal. A questão é, o quanto você acha que Haddad já está precificado? E aí a nossa audiência foi para todo lado. Tem gente que acha que não está nada precificado e tem gente que acha que está parcialmente precificado. É essa a resposta de alguns milhões de reais. A nossa audiência foi com a gente junto nesse questionamento. Hoje a gente não teve a participação do Mestre Beida, porque pro Mestre Beida, pelo menos até onde eu conversei com ele, estava parcialmente precificado. Mas hoje o Mestre Beida não conseguiu participar com a gente. De fato, amanhã de manhã ele vai estar também, vai participar do Expresso da Manhã, vamos ver o que ele fala. Agora, ô Léo Levati, assim como nós já ouvimos o grande meme, Tino, vai mudar? Vai ter uma substituição aqui nessa cadeira, porque o homem chegou, viu, Léo Levati? Chegou. O Vini, Senti. O Vini sentiu aí, né? Sentiu. Vai ter que substituir. Vamos almoçar. O Vini falou que ele escalou algumas paredes para estar aí substituindo o Carlos Castrucci, que por sua vez escalou o trânsito de São Paulo, conseguiu chegar ao estúdio. Vini, deixa eu te agradecer enquanto a gente faz a troca das cadeiras. Brigadão, e a gente volta a conversar numa próxima. Este é os 10 mil deles em mais um capítulo. O homem chegou, vai se acomodar e a gente vai conversar. Quero agradecer a audiência da galera via YouTube, por exemplo, com o perfil Dinheiro Azul Negócios. Quem mais? O Marcos Madalena, o Diógenes Gomes também tá na área. O Rodrigo Milan, esse aí vai de ponta a ponta Interlagos. O Alessandro Reis, o Ruimar Cesário, a Sandra Regina Ferreira Castro, nossa chegada, fiel ouvinte, e o Davi Ximenes, que já quer fazer o Castrucci trabalhar. Faça como o Davi, mande sua pergunta. O Davi, por exemplo, explora, entre outros pontos, a questão dos frigoríficos. Ele quer que em algum momento a gente discuta aqui, converse sobre o setor, o segmento das proteínas como um todo e por que o sofrimento em cima desse segmento nos últimos tempos. É em função de alavancagem ou existe algum risco também para o faturamento delas no futuro? Essa a gente endereça já para o Carlos. Deixa eu primeiro cumprimentá-lo. Carlos, bem-vindo. Rapaz, você driblou
todos os obstáculos e chegou no nosso estúdio. Boa tarde. Foi uma missão hoje, né? Acho que tá todo mundo fora de casa hoje. Pra você me der, eu tive que andar um total expressivo de 3 km 1 hora. Sério? É. Caramba, bicho. Entre pedir o Uber, né? Até o Uber chegar, pegar aquele trânsitozinho. Bom, mas deu certo, chegou. estou aqui. Então tá certo. E você tá aqui no momento de novidade. Porque de um lado tá todo mundo esperando o anúncio de ministério já faz um tempo, mas de outro nunca houve uma movimentação tão concreta para que isso se dê. Amanhã, 10h45 da manhã, dentro do seu Expresso, Lula deve formalizar pelo menos 3 anúncios. Fernando Haddad na pasta da Economia, Flávio Dino na pasta da Justiça. E quando a gente pensa na pasta da Defesa, eu repercutia muito com o Vini a ideia de um desequilíbrio lá dentro e de uma ala que é a favor de Bolsonaro e que precisa ser, nas palavras do próprio ex-presidente, agora presidente eleito, pacificada, José Múcio, que tem para Lula e os seus credibilidade e força suficiente para conseguir cumprir essa missão. Carlos, na parte que nos toca diretamente, a pasta da economia, nem preciso dizer, é a que sobra. A pergunta que eu te faço é a que eu fiz para vários contribuidores ao longo do dia. O preço dos ativos já digeriu Haddad na Fazenda? Assim, quando a gente tem eventos dessa natureza, o mercado ele nunca absorve 100% antecipadamente, né? Ainda mais quando é um evento que não é tão surpresa assim, né? Porque ele já vem sendo costurado e maturado ao longo do tempo. Mas eu acredito que grande parte, sim, do nome Haddad na Fazenda já está precificado. O que não está precificado ainda é o que ele pode fazer na Fazenda, entendeu? Então acho que o nome, que é o primeiro impacto, o primeiro choque, de tanto ser martelado no mercado, né? De tanto esse nome ser colocado, especulado, ele já está bastante no preço, mas agora dependendo de como vai ser o discurso de posse do Haddad e quais serão as primeiras medidas do Haddad, ou os primeiros pontos de atenção que ele vai citar, aí sim o mercado com certeza pode estressar mais ainda. Carlos, acho que é uma boa leitura. O Sérgio Sanita mais cedo fez uma analogia que eu curti muito também. Ele falou assim, pensa que é como se a Selic saísse de 13,75 para 14 por hora. Quer dizer, são 25 pontos base que vão mudar estruturalmente o curso e a fotografia? Não, mas não deixa de ser, digamos que, a pá final ali de cal em relação a essa novela. Agora, a tua fala, ela vai um pouco além e nos provoca a pensar que, se de um lado o nome do Haddad vem sendo precificado, as atitudes que ele virá a ter na Fazenda, ainda não. Até porque é preciso saber quem vai encabeçar a pasta, mas acima de tudo, qual é a equipe que dará a retaguarda. Se tiver, pelo menos no bastidor, figuras técnicas que possam entregar o que hoje o mercado entende que o Haddad não entrega, que é a credibilidade fiscal para o país, aí você até pode ter, se não um rally, pelo menos um ralinho, fazendo alusão aqui ao Ike Grafista, que sempre comenta no nosso chat. Mandar um abração aqui, ó, o Matheus Kummer, também tá por aqui. Vocês acham que realmente é zero o risco de reestatização da Eletrobras? Ou existe alguma possibilidade? E quem colocou a FGTS? Carlos, a gente já discutiu isso aqui em vários momentos. Sim, Matheus, essa é uma das poucas perguntas que tocam na política, em relação às quais eu fico tranquilo de responder que não tem esse risco. O Lula precisaria comprar uma briga política enorme e precisaria ter grana suficiente para recomprar todas as ações. Essa conta basicamente não fecharia, né, Carlos? Perfeito. Assim, o trabalho para você reestatizar a Eletrobras, ele é significativamente grande. Assim, não faz sentido você fazer esse tipo de movimento, né? Porque você vai se indispor com a população. Quantos milhões de pessoas, ou milhares, eu acredito que são milhões de brasileiros, colocaram seu FGTS na Eletrobras a R$43. Aí imagina esse cara sendo recomprado a 20 e poucos, vai perder 50% do que você investiu do FGTS na Eletrobras, entendeu? Então, assim, esse ponto eu acho que para mim foi a principal sacada, tá, do atual governo, da atual equipe econômica, foi justamente você alinhar o interesse da população e da reserva da população, da reserva de dinheiro da população, com a privatização da Eletrobras, porque você trava no ponto de vista da popularidade do governo e do contentamento das pessoas para com o governo. Fora isso, todos os dispositivos que foram colocados no evento de privatização, né, de capitalização, para ser mais preciso, de poison pills, de necessidade de realização de OPA, caso você exceda uma das poison pills pelo dobro do valor da cotação da companhia. Então, tudo isso traz um mecanismo de defesa muito grande e, assim, dentro desses mecanismos, se o Lula quiser estatizar, eu entrego a minha Eletrobras pelo dobro do preço sem problema nenhum, entendeu? Então, acho que, assim, vai ter que pagar caro para conseguir estatizar de novo a Eletrobras.
E olha, em prol da precisão, atualizar o número, você chegou a colocar, né, talvez sejam milhões de trabalhadores, não chega a tanto, foram 370 mil pessoas que fizeram reserva para compra de ações por meio dos fundos mútuos de privatização da Eletrobras. Só que aí o termo milhões do Carlos não é em vão. Se você considerar que cada uma dessas 370 mil pessoas tem em média ao redor de si de 3 a 4 pessoas, nós rompemos, e eu estou sendo bem conservador aqui no meu cálculo, porque tem muito trabalhador aí envolvido, a gente está falando no mínimo de mais de 1 milhão de brasileiros que são diretamente impactados, fora os que são indiretamente também. Então, além de tudo, e acho que de fato na estratégia ali do governo, e o Paulo Guedes foi quem encabeçou esse desenho de modelo de privatização, o grande pulo do gato foi ter alinhado o interesse de boa parte da população, inclusive população trabalhadora, economicamente ativa, com os interesses do destravamento de valor da Eletrobras. Continuem participando, continuem mandando ver. A Sandra até complementa aqui, ó, foram paulatinamente colocando o garganta abaixo, Haddad na Fazenda. Aí ela coloca assim, agora é saber o que ele vai fazer no ministério. E é um pouco do que você colocou, né? Assim, o nome, ok, parece que o mercado foi tendo que digerir. E as ações? E a equipe? O Rodrigo Milan traz uma provocação que é inerente a qualquer político. Ele escreve, e já visando 2026, como quem diz, várias das ações, em especial do primeiro ano, costumam ancorar as expectativas políticas ou revelar parte dos planos para se manter no poder, e neste caso seria 2026, o ano eleitoral. O Anderson Cardoso também está na área, o César Loureiro, ele coloca o STF, o quanto que o STF, quando está alinhado com o seu interesse, te protege ao máximo. Provocação do César aqui. Quem mais está na área? O Matheus manda um agradecimento para o nosso comentário. Antes de eu abordar ainda mais das questões fiscais e nomeação de ministérios com você, vamos para a pergunta do Davi. O Davi é um dos mais fiéis ouvintes que a gente tem aqui, ele participou no caso pelo WhatsApp, um abração. Davi Ximenes. Levate, pede por favor para o Castrucci em algum momento do programa sobre o racional atual de empresas de proteínas. Por que elas sofrem tanto? É alavancagem ou também existe algum risco concreto para o modelo delas e o faturamento no futuro? Perfeito. Davi, primeiro, obrigado mais uma vez pela pergunta. Até esse racional eu discuti com o Hugo, já que o Hugo acompanha mais de perto o setor de proteínas do que eu, né? E a gente discutiu aqui no almoço de negócios, acho que é umas 2 semanas aproximadamente, e a grande questão, né, que tem levado os preços das empresas de proteína para baixo hoje em dia é muito mais um receio macroeconômico do que um receio com o micro, ou seja, com a alavancagem das companhias especificamente, né? O que tem se colocado hoje no mercado, nas expectativas, é essa narrativa de recessão econômica global, né? O trade global nessas últimas semanas tem sido a questão da recessão econômica global. E para quem não se recorda, né, o setor de proteínas nos últimos anos, ele vai de 2019 até 2021, ele surfou um boom muito grande com o problema de porcos que a gente teve lá na China, que aumentou o consumo de proteína de origem bovina. Isso levou o preço das proteínas para cima, o mundo todo estava aquecido, a gente teve problemas de cadeia de suprimento que mantiveram o preço das commodities, porque, querendo ou não, carne bovina é commodity também, né? Então manteve esse patamar expressivo, o spread, né, entre o preço que você vende a carne e o preço que você compra o boi, bastante largo. E agora o que a gente está vendo é que a expectativa do mercado é que esse spread, né, ou seja, a diferença entre o que você vende a carne e o que você compra o boi, vai começar a cair nos próximos anos, nos Estados Unidos especificamente também. E essas empresas têm grande exposição aos Estados Unidos. E aí, com isso, a margem operacional dessas companhias tenderia a ir para baixo. Então, a gente veria lucros indo para baixo. E nesse mercado de aversão a risco, né, esse mercado muito sensível, quando você tem uma expectativa clara assim, do mercado, as empresas acabam sofrendo, né? É claro que quando a gente olha presente e passado dessas companhias, né, então principalmente JBS e Minerva, a gente vê que os fundamentos dessas companhias eles estão muito sólidos, né? O retorno sobre o capital investido dessas companhias continua alto, o múltiplo dessas companhias continua baixo, então eles acabam ranqueando bem quando a gente cruza esses dois fatores, só que a gente pode ver uma reversão nesse retorno sobre o capital investido caso essa tendência se concretize. Carlos Castrucci, ao vivo conosco, às 12h28. Atenção para a fotografia de momento do mercado à vista, pessoal. Olha só o que nós temos. Bom, de um modo geral, a fotografia me manda dizer que o Ibov está recuando 1,21%. Eu tenho a impressão que incorporou esse viés de baixa. Tão logo foi já antecipado o anúncio de Haddad na Fazenda. Olha,
o oposto é verdadeiro. Se o Lula tirar um coelho da cartola e não anunciar o Haddad na Fazenda, eu arrisco dizer que é uma das quebras de expectativas assim, maiores dos últimos tempos, né? Porque tá todo mundo contando que vai ser o Haddad, de tanto que se bateu nessa tecla. Vamos ver. O jogo só acaba quando termina. O próprio Buca, eu cheguei a comentar isso de manhã, eu reforço aqui. O Buca, ele tá separando muito toda essa cobertura, todos os highlights, as colunas, os furos do anúncio oficial. Não sei, precisaríamos conversar com ele hoje para ver o quanto que ele ainda tá com essa tese. Mas até semana passada ele dizia, pessoal, eu só acredito quando eu ouvir o presidente eleito Lula anunciar Fernando Haddad estará na Fazenda, como quem ainda tem alguma esperança de que o nome pode ser, na visão do mercado, mais moderado e com mais experiência e credibilidade econômica para se passar. Nós sabemos que o Haddad pode ter as suas características específicas, as qualidades, os defeitos, mas a trajetória dele está mais associada às questões sociais, de educação, cidadania, urbanismo, que seja, do que à economia. É uma pasta. E eu tenho a minha teoria aqui, não sei se você concorda comigo. Lula tem várias características, entre as quais a vaidade. Todo político tem. Mas me parece que Lula tem até numa dosagem maior. Ele sabe que a esquerda brasileira é dele. Ninguém conseguirá ocupar o espaço enquanto ele ainda estiver querendo disputar o jogo. Essa prova é que, mesmo com uma imagem tão desgastada, tão esgarniçada, ele conseguiu, ele chegou lá e tirou um presidente que tinha a máquina na mão. Você concorrer à reeleição no Brasil, e a história consagra isso, é praticamente um atestado de que você vai renovar o seu poder pelos próximos 4 anos. Lula conseguiu quebrar isso. É a primeira vez que um presidente não consegue se reeleger. E aí o debate é complexo, de onde errou Bolsonaro, de onde errou Lula, de onde acertou cada um deles. Mas a questão que eu coloco é, Haddad é, para a esquerda, aquele que, em teoria, receberia uma eventual bênção, caso haja uma passagem de bastão em 2026. Fala-se sobre isso. Ah, mas tem muita coisa para... Ok, mas não sejamos inocentes, eles já pensam em 2026. Ao colocar Haddad numa pasta tão delicada quanto a da economia, sobre a qual costumam incidir as culpas no caso de fracasso econômico ou dificuldade econômica, não estaria Lula negligenciando, para usar um verbo mais neutro, um eventual desgaste da imagem do Haddad, que até prova em contrário na cartilha até aqui, seria o grande nome do PT para 26? E é claro que é difícil, porque fica uma discussão abstrata, porque também é uma corrente que diz, não, mas o Alckmin, que topou fazer essa frente ampla e sair de vice, está esperando a vez dele em 2026. E aí vão chover especulações. Mas que o Haddad é um nome estratégico e vai ser colocado numa pasta, se isso se concretizar, muito delicada, que costuma custar popularidade, não entregar popularidade. O próprio Guedes, num podcast, acho que foi no Flow, ele falou e eu guardei isso e falei, poxa, faz sentido. Assim, o normal é o ministro da Fazenda ser vaiado quando ele aparece em público, porque é o cara que fala não, é o cara que diz não vai gastar, é o cara que fecha a torneira. E o Guedes estava contando um pouquinho das dificuldades. Eu acho que tem esse lado político, esse componente político. Como o Lula não costuma, do ponto de vista político, dar ponto sem nó, ele costuma enxergar os quadros, não sei o quanto ele está, de um lado, querendo ter carta branca na economia, e o Haddad é extremamente leal a ele, ou de outro, ele não vai desgostar se o Haddad tiver ruídos e arranhos na sua imagem. Dá livre isso aqui, né? Dá livre, porque série, a gente né? pode começar a discutir 1 milhão de hipóteses, né? Você vê o próprio, assim, o único ponto que eu vou acrescentar aqui, né? A gente já tem meio que contratado uma desidratação da pasta da economia em algumas outras pastas, né? Sim. Então, assim, e o Lula, assim, a gente pode questionar as ações dele, mas ele é esperto. Então, ele sabe o que é bom, o que é ruim para a economia, o que vai fazer a economia deslanchar, ele ganhar popularidade, o que vai fazer ele perder. Então, será que o Lula não está só colocando o nome do Haddad para ele ter um nome do PT, um nome que vai ficar na cabeça das pessoas para a próxima eleição, e ele vai ser meio que um boneco de Olinda e vai ter uma equipe boa por baixo que vai fazer as coisas que o Lula sabe que são boas? Porque essa que é meu grande conflito interno hoje, assim. Pô, será que o Lula vai fazer as coisas que ele sabe que vão fazer com que ele não seja reeleito em 2026, né? Porque todas essas questões que foram colocadas, essas especulações em relação a rombo fiscal, que vai causar descontrole inflacionário, desemprego, recessão econômica, assim em diante, ele sabe que não vai reeleger ele. Então, assim, será que não é só uma rainha da Inglaterra ali? Pode ser também, entendeu? Então, acho que tem muita água, tem muita coisa para acontecer ainda, é muito cedo pra gente chegar a qualquer conclusão do ponto de vista político, ainda mais se tratando de política. O Feliciano Azuaga tá esperançoso e diz, amanhã essas dúvidas serão dizimadas. Será?
Vamos ver, hein, Feliciano? Eu espero que sim. O mercado depende de expectativas. O Castrucci me ensinou lá atrás, naquela frase assim curta. O mercado, ele não tem medo da crise, ele tem medo da escuridão, né? Se vê a crise, ele enxerga a crise e tenta reprecificar com base na crise. Agora, se não tem nada ali no caminho, só aquela nebulosidade, fica difícil para precificação. Tem sido complicado mesmo. O Anderson Cardoso, comprei BBDC3 a 12,85, tá falando de Bradesco. O Rodrigo Milan diz, bom ponto, Castrucci, sobre essa perspectiva meio rainha da Inglaterra. No oferecimento de o Haddad é o cara que fala assim pra tudo. Aí você tem o Flávio Maranho. Pelo menos a história do Haddad de lealdade absoluta ao Lula sugere mesmo essa hipótese de leitura que você coloca na mesa. O César Loureiro também tá por aqui e ironiza. Bora gastar! No Brasil, eu brinquei, é o gastando que se aprende no Brasil. Não, porque o auxílio, que é legítima a preocupação social. Só que o Auxílio Brasil, agora vai voltar a ser Bolsa Família, nos R$600, estudos dão conta que 50 bilhões, 55 bilhões, 60 bilhões teriam bastado. Nós estamos falando de um rombo de 170. Ainda pode haver desidratação na Câmara. Mas o que é que vai se viabilizar, para usar um verbo elegante, com o restante? Se 60 bilhões são suficientes para viabilizar o Bolsa Família na casa dos R$600 por mês, o resto vai viabilizar o quê? Não respondo. Aí nós temos aqui, ó, o Pedro Holtz. Itaúsa está caindo bastante hoje. Sendo a data compra dividendos, não seria uma oportunidade? Itaúsa é um case que você acompanha ou chegou a monitorar mais de perto, Carlos? Acompanha. A Itaúsa é, assim, por mais que seja uma holding, né, diversificada, teoricamente, na verdade ela é muito concentrada em Itaú, né? Então a Itaúsa está diretamente ligada e correlacionada com os papéis do Itaú, né, Itub 4. E, assim, falando de bancos, né, eu acredito que para carrego, bancão, então, principalmente Itaú. Itaú ele tá mais bem precificado, mas o carrego de Itaú sempre é grande. E Bradesco, para carrego esses papéis nesses níveis, acho que vai ser difícil a gente ver algo parecido com isso nos próximos anos. Então, eu acredito que são papéis relevantes de empresas que são as famosas inquebráveis, né, no país, porque se quebrar, quebra o país inteiro. Então eu vejo que essas companhias para carrego são muito interessantes, ainda mais nesses patamares de preço, e trazem uma certa proteção para o investidor. Só que, pelo menos no próximo trimestre, no resultado do quarto trimestre, talvez no resultado do primeiro trimestre de 2023 e talvez até no resultado do segundo trimestre de 2023, a gente pode ver surpresas negativas nos resultados dos bancos, porque todos eles, né, o Bradesco já divulgou surpresa negativa nesse trimestre, com um aumento de PDD acima do esperado, e todos eles estão com um índice de cobertura de inadimplência, ou seja, PDD dividido por inadimplência, no limite histórico, assim, muito abaixo da média histórica que esses bancos costumam carregar. O que isso quer dizer? A inadimplência vai continuar subindo, tá? Ainda mais com esses juros sendo carregados nesse patamar que a gente está vendo. Se houver desaceleração econômica, pior ainda, a gente vai ver mais inadimplência. E os bancos não estão com gordura de balanço para suprir essas inadimplências. Então o que esses bancos vão ter que fazer, muito provavelmente, é elevar o seu nível de PDD, né, de provisão para devedores duvidosos. E essa elevação de PDD é detratora de lucro no curto prazo. Então esses bancos podem ter que a gente fala de earnings momentum negativo, né? Mesmo com a carteira de crédito crescendo, eles podem entregar redução de lucro. Esse é o único ponto que eu acho que vale ficar de olho. Mas para carrego, comprar, receber dividendo e carregar por vários anos, eu acho que vale a pena Itaú e Bradesco. E tem uma máxima que a gente também invariavelmente toca aqui no programa, que é de que se de um lado a alta dos juros tende a beneficiar o banco, porque você encarece o crédito, de outro, e aí precisa ver o ponto ótimo dessa relação, tende a aumentar a inadimplência. Então, especificamente para o modelo de um banco, o equilíbrio dessas duas frentes precisa estar muito claro para o investidor poder precificar da maneira mais adequada, para o mercado fazer isso. Que mais? Alguém investe. Pergunta para o Castrucci se há notícias de Lula, do convite de Lula para o RCN para ficar num segundo mandato. Ok. Ele diz assim, qual seria o impacto se o Roberto Campos Neto aceitasse um eventual convite do Lula, que até prova em contrário nessa altura é improvável, para que ele se mantenha presidente do Banco Central. Eu quero acreditar que até pela autonomia nem caberia ao Lula convidar. Eu acho que é a própria autarquia que faria essa... Mas aí o Lula indica, né? Depois de é que, assim, sim, ele indica. Ele é intermediário, né? A autonomia. Não, assim, a autonomia ela é total, só que quem é o presidente do Banco Central ele é indicado pelo presidente da República, aí depois tem aprovação em Congresso e assim em diante. Só que isso acontece do segundo para o terceiro ano de mandato do presidente. Que é para não coincidir com a eleição. O ano eleitoral. Não, exatamente. Eu não sei, eu acho improvável hoje que haja o convite por parte do Lula para o RCN. Mas apostando na hipótese de, sim, aconteceu o convite, e do RCN topar, qual que você acha que seria a leitura do mercado? É positiva, né? O Roberto Campos Neto está com bastante credibilidade perante o mercado, não só brasileiro,
mas também Mundial. perante o mercado global, né? Porque ele foi o primeiro a começar o processo de aumento de juros. Ele teve os seus erros, que a gente já discutiu aqui várias vezes, mas ele foi o primeiro a começar esse movimento de aceleração da taxa de juros quando a inflação ainda estava começando a ganhar tração, né? Então não foi tarde demais, como foi o que aconteceu com o restante dos banqueiros centrais do mundo. E o Brasil, caso não houvesse esse problema fiscal, seria o único país que estaria na contramão do restante do mundo para poder reduzir os juros, né? Que agora a gente está com esse cenário de indefinição gigantesco, que acaba congelando o trabalho do RCN, talvez tendo até que virar a mão de novo para continuar subindo os juros. Mas sem o problema fiscal, né, que aí é a especificidade de Brasil, não é específico de ciclo econômico, aí sim ele já estaria conseguindo reduzir os juros, que você vê que realmente foi um trabalho excepcional do ponto de vista de política monetária. De fato, Carlos. E ele ganhou essa credibilidade que você mencionou, se traduz inclusive em prêmio, né? Ele ganhou como presidente do Banco Central mais assertivo na condução 2020 da política. e 21, né? Exato, por 2 vezes. Então tá com moral alta sim. Será, hein, que Lula faria esse convite? Há uma aposta ainda do mercado que foi frustrada logo na primeira semana após segundo turno, quando acabou a lua de mel. Há uma aposta de que o Lula olha para o mercado e, se na retórica nunca vai dizer que respeita, nas ações práticas tende a respeitar, sob o risco de ele não ter condição econômica de pleitear, inclusive, reeleição lá na frente. Vamos ver o quanto que isso se mantém. Eu digo isso porque isso era uma verdade depois do segundo turno e desmoronou quando ele começou a dar aquelas declarações desastrosas, contrapondo responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Hoje, as evidências sugerem que ele não teria muito interesse em indicar o RCN, que tem muita independência para tocar o Banco Central, até prova em contrário. Faria mais sentido que ele indicasse alguém com alguma abertura, com que ele tivesse alguma abertura. Ah, mas ele não tem com o RCN? Não há evidências na mesa de que tenha. Tem para diálogo, né? Exato, para né? construir, né? Ele teria que construir uma relação. O fato é que tem água para rolar debaixo da ponte para isso. Há 2 anos. Muito aí. tempo, imagina. Ainda teremos, né? Programa econômico e arquitetura fiscal. Teremos, né? 12h40, 20 minutinhos para as 3 da tarde. Um abração pro Fábio Roberto Prometeus, também tá por aqui. Quem mais? O Flávio Gomes. O que vai salvar nosso fim de ano é o Hexa! Vem, Hexa! Tá esperançoso aqui o Flávio. O Márcio Haddad fez curso em Harvard, ele coloca aqui, ironiza, né? O Gain, o Gain Invest, ele ancora essa hipótese que ele lançou para nós, de um eventual convite do Lula para permanência do RCN, com base em algum material que ele leu da Folha de São Paulo. Vamos ver, vamos acompanhar essa novela, viu, Gain? Um abraço para você. Bom, 12h41. Pessoal, nesse momento em que falamos, nós temos 2 exceções entre as blue chips. Vale, que está subindo, e Suzano. O resto, Gerdau também, aqui Gerdau com muito menos fôlego, mas o resto cai. Vale está subindo 1,93%. Por quê? Porque o minério de ferro subiu pra caramba em Singapura, porque a China vem dando pistas de emagrecimento da política Covid-0 e o minério de ferro foi contemplado a Vale por tabela. Quase 2% de ganho, o papel está em R$ 86,50. Não tivesse nessa foto, você imagina como não estaria o Ibov. O Ibov está caindo 1,3%, com o Vale subindo 2%. Imagine se estivesse caindo o Vale, que tem na composição do índice quase 20% de peso. Suzano, que costuma ser um papel defensivo, está subindo também, 0,85%, 53,50%. O resto, Carlos, cai. Em especial B3. B3 está caindo 4,41%. E Magalu, 3,4%. Magalu eu entendo perfeitamente. A alta dos juros, incerteza fiscal, a curva vai pedindo mais pontos base, pune as varejistas, e o Tom Hawkins, do comunicado do Banco Central, basicamente disse: Selic vai continuar alta, muito obrigado, e por mais tempo. Isso é um banho de água fria, só que nada é muito diferente, era esperado, as varejistas sofrem. B3, a minha hipótese de leitura é que com o custo do capital alto, que uma Selic em quase 14% por mais tempo impõe, você tem menos perspectiva de IPO e menos atratividade para a renda variável. A galera tende a ficar mais na renda fixa, como já está armado o terreno. Ou seja, a B3, que é quem cuida da bolsa, sofre também. Léo, B3 tem dois fatores, né? Primeiro, ela é uma empresa que negocia já estruturalmente a múltiplos mais altos, então taxa de juros mais altos acaba impactando no valuation da companhia. E o segundo é esse, né? O modelo de negócio de B3, ele é muito bom por um lado, porque a empresa precisa investir muito pouco adicionalmente para conseguir mais retorno, ou seja, para conseguir mais lucro, para conseguir mais receita. Só que, em contrapartida, ela tem pouco controle sobre como vai crescer ou reduzir a sua receita, né? Porque, assim, tudo mais constante, caso ela não faça nenhuma aquisição, entre nenhuma vertente de negócio nova,
A principal fonte de receita da B3, né, é a negociação de ações, né, então via o mercado de ações, e negociação de crédito privado, né, via o mercado de crédito, mercado CETIP, né, que foi da fusão. E aí quando você olha esses dois mercados, com o juro nesse patamar, primeiro você tem menos emissão de dívidas via mercado, então o mercado de dívidas, de debêntures, ele desaquece, o número de emissões novas desaquece, o volume de negociação desaquece, porque todo mundo vai pegar crédito nos bancos, e por outro lado, ou diminuir a quantidade que pega de crédito, e por outro lado a gente vê o mercado de ações com um volume mais fraco, porque as pessoas vão perdendo interesse pelo mercado de ações, né? E principalmente nesse quarto trimestre, eu imagino que isso está impactando o B3 meio que em real time, assim. A gente está vendo um volume de negociação muito fraco, né, na B3 ao longo desse quarto trimestre, principalmente depois que começou a Copa do Mundo. Isso vai ser refletido no resultado do quarto trimestre da companhia. Então, eu acredito que quando a gente soma esses fatores, né, de uma empresa que tem múltiplos altos, com esse vento contra no curto prazo aqui, do ponto de vista de mercado de capitais, isso acaba trazendo uma perspectiva negativa para a companhia e por isso ela cai. Mas é uma companhia que, assim, quando você começa a perceber uma potencial melhora no mercado de capitais de uma forma geral, é uma companhia para surfar esse movimento, porque realmente é um modelo de negócio que é muito rentável, assim. Caso o macro esteja positivo, a rentabilidade vem. 2h44, senhoras e senhores. Uma satisfação ao perfil GameInvest, também ao Antônio Santos, que contribui com a nossa conversa, e o Alexandre Freitas, e sempre passeando também pelo chat da Station, onde está a minha querida amiga Ana Nélia Mello, a Terezinha Bernadette também está por aqui, assim como o Roberto Fábio, o Charles Mouraneta, alô Belzonte, ele, o Lennon Zacher, também está por aqui, então eles estão. Senhoras e senhores, nós fomos apurar essa história de Campos Neto. Vamos a coluna Painel, é a coluna da Folha. Nós temos aqui, como autor o Júlio Viziaki. E o título é muito claro. Roberto Campos Neto recebe sinalização do governo eleito para um segundo mandato no BC. É uma sinalização. Nem acho, e eu agradeço ao Perfil Game, que esta notícia está fazendo um eventual barulho que poderia fazer, porque em acontecendo isso, essa sinalização é uma primeira evidência de que o Luiz Inácio Lula da Silva reconhece o bom trabalho de Roberto Campos Neto e, como tal, reconhece a política monetária adequada que ele tem conduzido. É uma primeira leitura que a gente pode fazer, mas não incorpora essa notícia. Eu não vejo o peso dela que outras notícias têm adquirido, até porque ela está concorrendo, por exemplo, com a coletiva de amanhã para anunciar ministério, então ela não consegue deslanchar. Agora, em tempo, vamos trazer uma que o portal G1 noticiou há algumas semanas atrás, 2 para ser preciso. O presidente do Banco Central do Brasil, isso que dá, né? Você chama atenção, tem credibilidade, você começa a ficar concorrido, normal. Ele recebeu outros convites. Roberto Campos Neto será o novo presidente do Conselho Consultivo das Américas, CCA, do Banco de Compensações Internacionais, no inglês Bank of International Settlements, BIS na sigla. Isso a partir de janeiro de 23. Ele foi eleito pelo Conselho de Diretores do banco por um mandato de 2 anos, em sucessão a John Williams, que é presidente do Federal Reserve, um dos. O conselho é formado pelos presidentes dos bancos centrais de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México e Peru. O Banco de Compensações Internacionais, com sede na Suíça, tem entre as suas missões facilitar a colaboração entre os bancos centrais e conduzir pesquisas sobre políticas de interesse dessas instituições. Quer dizer, não tem jeito mais concreto, prático de traduzir a moral que ele foi construindo, né? Ele está realmente muito bem visto dentro do mercado financeiro global de uma forma geral, né? Mas vale só o destaque que uma coisa é complementar a outra, né? Então, assim, ele pode uma coisa não é excludente, presidente, ele pode ser dirigente fazer parte do conselho do BIS e mesmo assim continuar como presidente do Banco Central sem problema nenhum. Perfeito, quer dizer, uma coisa não impede que se dê sequência a outra. 2h47, o tempo passa, a torcida brasileira aqui no WhatsApp. A gente adora quando vocês participam aí. Mais uma vez, obrigado ao Davi. A Anne Soares também está interagindo com a gente. Um grande beijo nela. Chat do YouTube. Já chegaram aqui, o André Rieger, tá na área, assim como o Rodrigão. Ele diz das incertezas de futuro associadas ao governo Lula. Um abraço para o André. Rodrigão também complementando. E no chat da Station, a Terezinha foi lá e complementou a questão da coluna do painel da Folha. Repercutimos aqui nos 10 mil deles. Bom, Carlos, agora eu queria o seu overview internacional. O que é que mais está te chamando a atenção quando você olha para o planeta tal como ele está?
É a China reabrindo, são os Estados Unidos com essa última fotografia do payroll e os dados de atividade dessa semana, que embaralharam de novo o jogo, não para uma redução de 75 para 50 pontos base na reunião da próxima quarta, mas sobre a taxa terminal das Fed Funds. Esse jogo está embaralhado. Não só esse, como qual será o desempenho da economia americana e global em 2023, né? Assim, quando você olha, assim, é muito característico você entender o que o mercado está operando de acordo com o desempenho dos preços de diferentes classes de ativos, né? Então, quando a gente vê o momento atual, por exemplo, onde você vê bolsa caindo, né? Se você pegar do último episódio até esse, o S&P caiu, se eu não me engano, 3,5%, e o Treasury saiu de 3,70 para 3,50. Então, quando você vê uma queda de Treasury e de bolsa, o que o mercado está operando? Está operando recessão global. Então, o mercado está esperando o quê? Porque, assim, imagina que tudo mais constante, ou seja, para os lucros futuros das companhias, tudo mais constante para os lucros daqui a 12 meses, se um Treasury cai 20 pontos, o S&P tem que subir uns 5 ou 6%, entendeu? Agora, se você vê Treasury caindo esses 20 pontos, mesmo assim o S&P caindo 3,5%, isso mostra que o mercado está começando a projetar lucros mais baixos para as companhias americanas no ano que vem, daqui a 12 meses. Então o mercado está em modo de recessão global. E não só isso, né? Então a gente vê Treasury caindo, bolsa caindo, petróleo caindo, né? A única coisa que está indo na contramão nesse momento são as commodities que estão diretamente ligadas à China. Então, quando a gente fala de minério de ferro e principalmente commodities metálicas, celulose e assim em diante, aí a gente vê um certo que está destoando do restante do mercado. Mas fora o que está ligado à China, o resto, o mercado está no modo recessão global. E aí a gente fica analisando esses dados econômicos que saem, né? E a gente sempre fica com a incerteza. Assim, de uma certa forma a incerteza permanece, né? Porque Exato. de um lado a gente viu um payroll vindo muito forte com aumento de salário acima do previsto, ou seja, a princípio a economia brasileira continua fortalecida, a economia americana continua muito forte, gerando emprego, mas por outro a gente viu dados de atividade americanos muito estranhos ao longo dessa semana, né? Dados que ficaram aquém do esperado. Então o que será que vai acontecer em 2023? No momento o mercado está operando recessão. E caso venha essa recessão antes do previsto e mais forte do que o previsto, aí o Treasury pode acabar, a taxa de juros da Fed Funds pode acabar numa taxa terminal já conforme o mercado espera e até com um movimento de queda da Fed Funds caso a recessão seja bastante acelerada. Mas em resumo a gente tem que ficar acompanhando muito, assim, dado a dado, semana a semana, mês a mês, porque projetar com assertividade o que vai acontecer com a economia global está muito difícil, né? Aonde vai ficar a inflação? Qual que é a nova inflação estrutural? Qual vai ser o nível de recessão global? Aonde a taxa de juros tem que se manter para que os países consigam não entrar numa recessão profunda, mas também não perder o controle da inflação? Então tem muita coisa para analisar agora. Carlos, e foi interessante isso que você pontuou sobre a dinâmica e o tal do We Follow the Money. Se você tem os rendimentos caindo 20 pontos, vamos pensar por uma lógica inversa. Se o preço do valor de face, certo, dos títulos aumenta, você tem mais procura por esses títulos, por isso que o valor de face aumenta, o rendimento cai, certo? É a lógica sempre inversamente proporcional. E o oposto se aplica. Se o rendimento está subindo, significa que o valor de face está caindo, você tem menos procura pelos papéis. Em condições normais de temperatura e pressão, se você tem um aumento do rendimento e a queda do valor de face do título, menos procura, esse capital, se está saindo então desses títulos, deve estar indo para onde? Para as bolsas. Mas o que a gente está vendo é queda nas bolsas, que é um pouco da encruzilhada que você lança. Então a recessão, ela está norteando muito mais o mercado nesse momento. Ele está operando muito mais a recessão. Você vê queda nas duas pontas, não é isso? É mais assim, só a relação ela é um pouco diferente, né? Porque na verdade tem que pensar muito em questão de expectativas e precificação de ativos, né? Então, porque assim, não necessariamente o dinheiro que sai do Treasury vai diretamente, vai pra bolsa, claro. ele pode ficar em caixa, entendeu? Claro, Putz, claro. tipo, se eu olho pro mercado e falo, bom, se eu colocar na bolsa, a bolsa vai cair, e se eu colocar no Treasury, a taxa vai subir, então meu valor de face vai cair, eu prefiro ficar com o dinheiro guardado embaixo do colchão do que colocar em qualquer um desses dois, entendeu? Então, a grande questão o mercado está esperando que a gente terá uma recessão. Como a gente vai ter uma recessão, o que acontece? As taxas de juros vão ter que começar a cair antes do que o previsto e ficarem em patamares menores do que o previsto para voltar a estimular a economia para a gente sair da recessão. Então, por isso que
a taxa cai do Treasury. Só que essa taxa está caindo com taxas mais baixas, você tem uma taxa de desconto menor nos ativos de bolsa brasileira, nos ativos de bolsa americana, concorda? O que deveria ajudar. O que deveria ajudar a subir, ou seja, os múltiplos deveriam ir para cima. E os múltiplos estão indo para cima, só que acontece, como se espera uma recessão econômica, as perspectivas para lucros das companhias estão caindo, entendeu? Então, o aumento de múltiplo não está compensando a queda nas expectativas de lucro para as companhias nos próximos 12 meses. Só que, só para fechar aqui o raciocínio, o que vale o destaque principal aqui é que quando a gente olha esse tipo de desempenho no mercado, né, de uma forma geral, a gente pode perceber que o que mais importa, na verdade, no caso das taxas, no caso dos títulos de renda fixa, né, nas treasuries, o quanto, assim, o que direciona o mercado de treasuries, na verdade, é muito mais a taxa do que o valor de face, entendeu? O valor de face ele é uma consequência das expectativas de taxa e não o oposto. Então, assim, Perfeito. não são as taxas, não é o valor de face que leva a taxa, mas é a taxa que leva o valor de face. 2h54. Bom, falamos de China, falamos de Estados Unidos, falamos muito de Brasil. Em relação à nossa carteira, o que é que mais chamou a atenção da semana passada para essa? Léo, a dinâmica continua a mesma, né? Então a gente continua com uma alocação relevante em caixa. A gente reduziu dos 19% que a gente tinha em caixa para 15%, mas grande parte disso foi só para a Bolsa Americana e para materiais básicos, né? Então a gente continua vendo uma dinâmica onde a Bolsa Americana, claro, deu uma corrigida, mas continua com um viés mais positivo aqui com relação à Bolsa Brasileira. E na Bolsa Brasileira o que segura é materiais básicos e mesmo o petróleo acabou sofrendo muito, né? Empresas ligadas a petróleo acabaram sofrendo muito nessa última semana por conta dessa queda do Brent que caiu para baixo dos $77. Então, em resumo, se você pegar, a gente tem hoje 15% em caixa, 10% em Estados Unidos, então quando você soma esses dois já dá 25%, sobram 75%. Desses 75%, 21% estão só em materiais básicos. Então a gente realmente está bastante concentrado em materiais básicos e o restante está diluído nos outros setores que a gente vê como muito baratos ainda, né? Mas podem não ficar tão baratos dependendo dos atos efetivos do próximo governo e do quanto tempo a gente vai ver essa taxa de juros em patamares elevados e qual que é o nível de impacto na atividade econômica que a gente pode ver. Então, assim, a gente está subalocado em economia doméstica, com relação à nossa meta, e a gente está superalocado em commodities e Bolsa Americana com relação à nossa meta, e em caixa também a gente está com uma colocação relevante. 2h56, reta final. Aí tem um aqui no chat do YouTube, quer ver, ó? O Matheus, o rally de fim de ano chega a que horas? Ele falou. Acho que não chega. Aí o Rodrigo Mina falou, o rally está marcado amanhã. Ele coloca 10 horas. Por um momento eu achei que fosse meio-dia, com ele fazendo alusão ao Jogo do Brasil. Ele deve estar ironizando aqui o anúncio dos ministros por parte do Lula. Você não acredita em rally de fim de ano? Não, eu acho que a condição política realmente ela afetou demais o mercado brasileiro. E assim, vale o destaque que normalmente o rally de fim de ano ele é em novembro, tá? Ele não é em dezembro. Em dezembro a gente costuma ter um movimento técnico, tá? Isso na Bolsa Americana acaba refletindo aqui também. Que primeiro, assim, do ponto de vista de dias úteis, a gente tem menos dias úteis e períodos festivos, então tem menos aptidão para se operar. E o segundo fator é que a gente tem uma característica técnica no mercado americano que no final de ano as pessoas costumam vender as suas posições, principalmente as posições perdedoras, realizar prejuízos para abater imposto de renda, entendeu? Então a gente tem um movimento de mais pressão vendedora em dezembro na Bolsa Americana, isso acaba refletindo nas bolsas globais. Então até se a gente pegar os rallies, você pegar os últimos anos ali, os históricos, você vai ver que os rallies normalmente eles foram ali outubro, novembro e depois janeiro. Mas dezembro normalmente não é um mês que a gente tem rally nas bolsas. É claro que tudo pode acontecer sempre, mas não costuma acontecer por questões técnicas. Aí quando a gente coloca esse fator adicional do receio com as políticas econômicas e fiscais do próximo governo, aí eu acho muito pouco provável, né? Até porque dado que, assim, aí foi só uma breve tese sobre o que pode acontecer no cenário político, né? Assim, eu imagino que o Lula não vai seguir esse discurso todo que ele tá colocando, porque eu não consigo ver lógica nesse discurso, entendeu? Eu não vejo como isso vai beneficiá-lo nos seus melhores interesses, que com certeza é a perpetuação do poder, é a reeleição e assim em diante. Então eu acho que ele vai virar a chave.
Só que ele não vai virar a chave enquanto ele não estiver lá dentro, lá no Planalto, entendeu? Enquanto ele não for efetivamente o presidente do país. Por isso que eu acho que nesse ano, até o final do ano, a gente vai ficar no banho-maria, mas talvez em janeiro a gente pode ter surpresas positivas e aí as bolsas podem começar a andar. E o João Vitor Fanton, Joãozinho, um abraço pra ele, fala assim: o Rally veio sim, pessoal, pra quem tava comprado input. Aí, garoto. Esse ganhou dinheiro. Esse ganhou dinheiro. Quem tava apostando na queda, ela de fato tem se avolumado, né? Saiu de 122 mil pra buscar 107, 108, praticamente numa reta. Bom, agradecendo a ele também, ao André e a tanta gente que contribuiu conosco, a Terezinha aqui no chat da Station, junto a Ana Nélia e o Roberto e a galera do WhatsApp também. Enfim, obrigado a todos. A gente tá na reta finalíssima desses os 10 mil deles. Na sequência, você vai ficar com o glorioso Expresso da Tarde, Gabriel Medina e os seus para mais um capítulo do fechamento de mercados. Carlos, no que a gente tem que se atentar? Amanhã, coletiva, certo? 15 para as 11, o anúncio dos ministros por parte de Lula. E no horizonte próximo, tem FONC na quarta-feira que vem. O FONC eu acredito que vem sem surpresas, tá? Eu acho que com todo o desenvolvimento econômico que a gente está vendo, né, os dados que estão saindo, eu imagino que no FONC a gente não deve ver nenhuma surpresa relevante, o discurso vai ser mantido. Eu acho que tudo está caminhando do jeito que o Fed gostaria que estivesse caminhando até agora, entendeu? A inflação está cedendo, por mais que não seja ainda impacto da política monetária. A atividade continua indo bem na medida do possível. Claro que o emprego está forte, mas é melhor que o emprego continue forte sem gerar inflação do que a gente veja uma desaceleração muito acentuada no emprego e isso acabe levando os Estados Unidos a uma recessão profunda. Então, eu não ficaria tão preocupado. É claro que traz volatilidade para o mercado, mas eu acredito que não tanta, porque a gente não deve ver tantas surpresas assim lá no FONC, né? E eu acho que para esse final de ano, que vale, né? Então, médio prazo, eu imagino que assim, os investidores, é o que eu tenho feito também, tá? Fiquem com um passo de espera, assim, não toma nenhuma decisão muito brusca com o seu patrimônio, com as suas ações, antes de ver os desfechos dos próximos meses, tá? Porque eu acho que a gente pode ver bastante mudança e os preços já estão embutindo um pessimismo bastante excessivo. Tá certo, Carlos. Parceiro, obrigado, um super abraço e a gente volta a conversar na próxima quinta. Eu que agradeço, um abraço a todos e até quinta que vem. Valeu. Bom, senhoras e senhores, muito obrigado, pelo carinho da audiência, o calor da companhia. Vem aí, Gabriel Medina, a Beatriz Langella, a Mariana Friedman com mais um fechamento de mercado e o Andrezão cuidando aqui da narrativa audiovisual, sempre nos comandos. Fechado? Obrigado a todos, um super abraço, juízo e amanhã, 8h15, estamos de volta com o Expresso da Manhã, tem coletiva do Lula com anúncio de ministérios marcado, Você vai curtir em primeira mão. Saúde, juízo, tchau! Viu só como seu tempo rendeu? Os 10 mil deles volta na semana que vem. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.